Você está lá, sentado no sofá que já viu dias melhores, quando a mensagem chega. A mensagem final, aquela que diz: não aguento mais. E finalmente, depois de meses ou anos de acrobacias emocionais, justificativas criativas e concessões que mais pareciam capitulações, o empata da sua vida decidiu parar de brincar. Desligou a jukebox, fechou o circo, foi embora. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Porque o que acontece a seguir não é uma simples despedida, é uma metamorfose. Ou melhor, é a queda de uma máscara tão gasta que agora parece pele de verdade. O narcisista não se torna outra pessoa. O narcisista finalmente revela quem sempre foi, por baixo daquela fachada de charme calculado e daquela coleção de sorrisos estudados no espelho. Jung chamou isso de o colapso do falso eu. Você poderia chamar de o momento em que você descobre que estava compartilhando a cama com um ator que recitava o amor de cor, sem nunca realmente senti-lo. Se você já descobriu a verdadeira face de alguém quando parou de agradá-la, curta agora. Assim saberei que você entendeu exatamente do que estou falando. Jung estudou seus pacientes e percebeu um padrão tão previsível que quase conseguia cronometrá-lo. Sempre havia alguém contando a mesma história. O parceiro perfeito, amoroso, atencioso. Então, um dia, limites. Um não proferido em voz firme. E de repente aquele parceiro perfeito se transformava em algo irreconhecível. Não triste, não decepcionado, hostil, vingativo, estratégico, como um general de guerra que passou anos mapeando o território inimigo. O narcisista não muda quando o empata vai embora. O narcisista simplesmente para de fingir, e por baixo dessa atuação há sempre a mesma coisa. Um sistema psicológico que funciona como um aspirador de pó emocional. Ele suga, ele drena, ele extrai. E quando a fonte se desliga, quando o empata finalmente diz chega, o sistema entra em colapso, entra em modo de pânico. E o pânico de um narcisista não é vulnerabilidade, é uma estratégia desesperada. Você já se perguntou por que aquela pessoa que te adorava, de repente sabe exatamente quais palavras usar para te magoar? Quais memórias transformar em armas? Jung chamou isso de inteligência predatória. Essa pessoa estava te estudando. Não para te amar mais, mas para te controlar melhor. Cada conversa era coleta de dados. Cada vulnerabilidade compartilhada, um ponto fraco mapeado. Cada segredo sussurrado, munição armazenada para o dia em que precisassem dela. E esse dia chegou. O dia em que você parou de alimentar o sistema e, de repente, a máscara cai. E por baixo algo te encara com olhos frios e calculistas, pensando em qual movimento fazer para te trazer de volta. Porque sem você, sem alguém que o reflita, que o valide, que o alimente, ele desmorona. Não como uma pessoa que perde alguém que ama, como um prédio cujos alicerces foram removidos. Jung identificou o que chamou de síndrome de abstinência de suprimento. O narcisista constrói sua identidade como um castelo de cartas, e cada carta representa outra pessoa dizendo: sim, você é especial. Sim, você é importante. Sim, você está certo. Remova essas cartas e toda a estrutura implode. E a implosão de um narcisista não é silenciosa. É estrondosa, é dramática e, acima de tudo, é previsível. Primeiro ato, o encanto ressurge. De repente, milagrosamente, eles se tornam a pessoa que você sempre esperou que fossem. Eles ouvem, eles entendem,
Eles prometem mudar. Olham para você com aqueles olhos que dizem: lembra? Lembra de quando éramos felizes? E você, talvez por um segundo, acredita, porque você é humano, porque está exausto. E o caminho mais fácil é sempre voltar atrás. Mas Jung teria te interrompido aí mesmo. Ele teria dito: observe os fatos. Quanto tempo dura essa mudança? Horas? Dias? E quando ela desaparece? Exatamente quando eles acham que te reconquistaram. Porque não é mudança, é atuação. É o ator voltando ao palco para um último bis. Ato 2. O cerco da culpa. Quando o charme falha, o narcisista muda de tática. E então vem a dor deles. A devastadora, insuportável dor que é toda sua culpa. Eles dizem que você está destruindo-os, que não sobreviverão sem você, que você é cruel, insensível, monstruoso. E se você é uma pessoa empática, essa tática te atinge como um soco no estômago. Jung sempre observou isso. O narcisista conhece seu ponto fraco. Ele sabe que você não suporta a ideia de causar sofrimento. E ele usa esse conhecimento com precisão cirúrgica. Não é manipulação casual. É engenharia emocional. Mas eis o que Jung queria que você entendesse. Aquela dor que eles demonstram não é por causa da sua ausência. É por causa da perda de controle. Eles não choram porque te amam. Choram porque você deixou de ser o espelho deles, a bateria deles, a máquina de validação deles. Terceiro ato. Terra arrasada. E quando nem mesmo a culpa funciona, chega ao estágio final, o que Jung chamou de psicologia da terra arrasada. Se não podem te ter, vão te destruir. Simples, brutal, previsível. As campanhas começam. As histórias distorcidas são contadas a amigos em comum. As mentiras se espalham como sementes venenosas. Sua reputação se torna o alvo deles. Não por vingança emocional, mas por aniquilação estratégica. Eles querem que você pague, que você entenda o que acontece quando desafia o controle deles. E aqui Jung viu a verdade emergir como um cadáver flutuante. Porque alguém que realmente te ama, quando te perde, sofre, se isola. Tenta entender. Não inicia campanhas de destruição. O narcisista faz isso porque, para ele, você nunca foi uma pessoa. Você sempre foi um recurso. Você está aí sentado, lendo mensagens que descrevem uma versão de si mesmo que você não reconhece. E se pergunta: quem é essa pessoa? Como alguém que dizia me amar pôde fazer isso? E a resposta, aquela que Jung lhe daria gentilmente, mas sem piedade, é: eles nunca te amaram. Eles te usaram. E quando você deixou de ser útil, deixou de ser humano aos olhos deles. Jung identificou 4 tipos de narcisistas. 4 faces diferentes do mesmo vazio psicológico. Tipo 1, o caçador desesperado. Este não consegue sobreviver sem suprimentos. Eles se tornam sombras. Te seguem por meio de mensagens, ligações, aparições aleatórias. Jung os chamou de parasitas em busca de um novo hospedeiro. Quando você fecha uma porta, eles batem em todas as outras. Amor repentino pelo seu melhor amigo. Interesse renovado pela sua família. Não por arrependimento, por acesso. Tipo 2. O demônio da raiva. Este narcisista não chora. Ele explode. Raiva primal. Uma fúria que parece excessiva porque não se trata de você. Trata-se de você ter ousado se declarar independente. Jung observou que esses narcisistas veem as pessoas como extensões de si mesmos
E quando uma extensão se desprende, a resposta é fúria visceral. O objetivo deles não é te reconquistar. É te destruir o suficiente para que você se sinta insignificante novamente. Terceiro tipo, o substituto estratégico. Este narcisista é talvez o mais frio. Quando você vai embora, eles simplesmente abrem a gaveta de reservas. Você descobre que eles já tinham outra pessoa na lista de espera. Jung chamou isso de sistema de reserva de suprimento. E eles querem que você saiba disso. Postam fotos, comentam, querem que você se pergunte: sou substituível? E a resposta é: para eles todos são. Porque eles não veem pessoas, veem funções. Quarto tipo, o mestre da manipulação. Este é o que Jung considerava o mais perigoso, porque ele não desmorona, ele não explode, ele estuda. Esses narcisistas fazem terapia, não para se curar, mas para adquirir vocabulário. Eles leem livros de psicologia para manipular melhor, adotam linguagem espiritual e terminologia emocional, e usam tudo isso como novas ferramentas em seu arsenal. Jung os chamou de mímicos da empatia. Dizem as coisas certas, fazem os gestos certos. Mas se você observar além da superfície, verá que tudo é calculado, não é espontâneo, é estratégico. E quando voltam, parecem genuinamente mudados. Mas Jung teria lhe dito: observe a consistência. A verdadeira mudança leva anos. Se alguém volta transformado em poucos meses, com todas as respostas certas, isso não é mudança. É uma performance mais sofisticada. Mas por que tudo isso acontece? Jung identificou 3 mecanismos psicológicos que explicam a escalada. Primeiro, o medo do colapso da identidade. O narcisista constrói sua identidade sobre fundamentos externos. Você não é apenas alguém que ele ama. Você é um espelho que reflete a imagem que ele quer ver. E quando você vai embora, quando você tira esse espelho, ele enfrenta o que Jung chamou de ansiedade da aniquilação psicológica. Sem você, quem ele é? A resposta é ninguém. Ou melhor, alguém que ele não quer ser. Alguém pequeno, insignificante, comum. Alguém que ele passou a vida escondendo atrás de máscaras elaboradas. Segundo, a compulsão para retomar o controle. Jung observou que os narcisistas não apenas vivem em relacionamentos, eles dominam. E quando você estabelece limites, quando diz não, você subverte essa hierarquia. E isso ativa o que Jung chamou de protocolos predatórios. Manipulam, distorcem, atacam. Porque seus cérebros têm uma única prioridade: restabelecer o controle. Custe o que custar. Terceiro, amplificação da distorção da realidade. Quando o narcisista perde você, ele também perde o principal alvo de suas projeções. Eles desenvolvem o que Jung chamou de mitologia da vítima. Uma narrativa elaborada onde eles são os inocentes perseguidos e você é o monstro. E eles realmente acreditam nessa história. Seu sistema psicológico reescreve automaticamente os eventos para proteger-los da responsabilidade. E você, aí sentado, lendo mensagens que descrevem uma versão dos fatos que parece ter vindo de um universo paralelo, se pergunta: será que eles realmente acreditam nessas coisas? E a resposta é sim. Absolutamente sim. Porque acreditar significa não ter que encarar a verdade. Então, o que fazer? Jung desenvolveu o que chamou de protocolo de proteção,
Estratégias práticas para sobreviver à tempestade. Estratégia 1. Reconhecimento precoce. Jung ensinava a identificar sinais de falsa intimidade. Os narcisistas não constroem conexões autênticas. Eles constroem dependência. Bombardeiam você com atenção nos estágios iniciais. Compartilham segredos íntimos muito rapidamente. Prometem futuros elaborados muito antes de ser razoável. Jung chamava isso de falsificação do futuro. Observe os fatos. Quanto tempo leva para que comecem a exigir concessões? A verdadeira intimidade se constrói com o tempo, por meio de ações consistentes, não apenas palavras. Segunda estratégia: imunidade à manipulação. Jung desenvolveu técnicas para o que chamou de sequestro emocional. Aprenda a reconhecer quando alguém usa a culpa disfarçada de vulnerabilidade. Jung ensinou o protocolo de resposta retardada. Não reaja imediatamente a demandas emocionais intensas. Espere. Consulte pessoas de confiança. Deixe a intensidade emocional diminuir. E então avalie racionalmente. Terceira estratégia: planejamento estratégico de desvinculação. Terminar um relacionamento com um narcisista requer preparação, documentação, apoio. Anote as coisas que eles dizem e depois negam. Acompanhe as vezes em que a realidade é distorcida. Construa uma rede de apoio que o narcisista não consiga alcançar. E aprenda o que Jung chamou de técnica da pedra cinza. Você se torna tão entediante, tão inexpressivo, que eles eventualmente perdem o interesse, porque os narcisistas prosperam com reações. Se você não oferecer nada disso, eles eventualmente procurarão outra pessoa. Quarta estratégia: reconstrução da realidade. Após meses ou anos com um narcisista, sua percepção da realidade fica comprometida. Você deve reconstruir, lenta e pacientemente, sua capacidade de confiar em suas percepções. Jung sugeriu práticas de verificação da verdade. Verifique suas percepções com conselheiros de confiança. Documente as interações objetivamente. Reconecte-se com a sabedoria interior que a manipulação havia enterrado. E busque pessoas que demonstram como funciona a empatia autêntica. O tipo que é consistente. O tipo que considera suas necessidades sem exigir gratidão eterna. E lentamente, muito lentamente, você começa a se lembrar de como é estar em um relacionamento que não exige tradução simultânea. Onde sim significa sim. Onde não é respeitado. Onde o amor não é uma transação, mas uma dádiva mútua. Jung passou anos estudando casos documentados, e o que emergiu foi um padrão tão consistente que parecia coreografado. Os narcisistas reagiam à perda de controle de maneiras previsíveis em diferentes gerações, culturas e contextos sociais. A análise histórica mostrou que esses narcisistas estudavam intensamente seus parceiros, não por curiosidade genuína, mas para mapear cada gatilho emocional. Tornaram-se especialistas em provocar respostas específicas. E o detalhe crucial: seus esforços de mudança sempre se concentravam na reconquista, nunca no verdadeiro desenvolvimento pessoal. Jung documentou casos extremamente raros em que a retirada da validação catalisou um desenvolvimento psicológico genuíno. Esses indivíduos demonstraram características específicas. Aceitaram a responsabilidade sem esperar perdão. Buscaram recursos de desenvolvimento pessoal de forma independente e mantiveram as mudanças comportamentais independentemente dos resultados.
Jung enfatizou que a transformação autêntica exigia anos de trabalho consistente. A falsa transformação parecia rápida e perfeitamente calibrada. Se parecesse perfeita demais, rápida demais, exatamente o que você queria ouvir, provavelmente era. E aqui chegamos ao cerne da questão. O que realmente muda quando o empata vai embora? A resposta é simples e devastadora. Nada muda. O narcisista sempre foi assim. A única coisa que muda é a visibilidade. A máscara cai, a atuação termina e finalmente você vê o que sempre esteve lá. Colapso de performance. Jung observou que os narcisistas inicialmente tentam manter sua persona por meio de um charme exacerbado. Mas, sem validação constante, essa performance torna-se insustentável. Eles fazem exigências que expõem sua crença de que os outros existem para atender às suas necessidades. A fase de desespero no controle. Quando o charme falha, Jung documentou escaladas previsíveis para táticas de dominação, manipulação da culpa, chantagem emocional e campanhas de distorção da realidade. Essa escalada não é um comportamento novo, mas a remoção das restrições que obscureciam sua abordagem autêntica aos relacionamentos. Sua disposição em causar danos psicológicos revela suas verdadeiras prioridades. A busca por substitutos. Jung identificou que a maioria dos narcisistas reage à perda buscando novas fontes em vez de se engajar em autorreflexão. Isso revela a intercambialidade relacional, a visão que eles têm das pessoas como provedoras de serviços psicológicos específicos em vez de indivíduos únicos. E você, sentada ali, finalmente enxergando com clareza depois de meses ou anos de névoa, percebe, você não estava louca. Você não era hipersensível. Você não era a pessoa quebrada. Você estava apenas tentando amar alguém incapaz de retribuir esse amor. Você estava regando um deserto que jamais se tornaria um jardim. Jung acreditava que a compreensão desses padrões serve a funções sociais mais amplas. Ao aprender a reconhecer o narcisismo, você se torna o que ele chamava de anticorpo cultural. Alguém que se recusa a perpetuar dinâmicas tóxicas. Alguém que, por meio de suas próprias escolhas, reforça padrões relacionais mais autênticos. Jung observou que indivíduos narcisistas prosperam em culturas que priorizam a imagem em detrimento da essência. Quando os empáticos aprendem a reconhecer e resistir a esses padrões, tornam-se agentes de mudança que se recusam a perpetuar dinâmicas destrutivas. E talvez, no fim das contas, essa seja a verdadeira transformação. Não a do narcisista, que raramente muda de verdade, mas a do empata, que aprende a proteger seu dom sem perdê-lo, que desenvolve sabedoria sem se tornar cínico, que encontra conexões autênticas com pessoas capazes de reciprocidade. Você chegou lá mais forte do que jamais imaginou, curado, mas não derrotado, consciente, mas não paranoico. E quando alguém pergunta, como você conseguiu? A resposta é simples. Parei de jogar. E descobri que o jogo era manipulado desde o início. O narcisista que perde sua fonte de validação empática revela quem sempre foi por baixo da fachada cuidadosamente construída. A pesquisa de Jung mostra que isso não é uma transformação, mas sim uma exposição. É a remoção da acomodação que o ajudava a manter a máscara. Quando o empata para de fingir, o narcisista se depara com uma escolha: autoexame genuíno ou manipulação crescente.
As observações de Jung revelam que a maioria opta pela manipulação em vez do crescimento, confirmando que seu comportamento amoroso era uma performance estratégica e não uma emoção autêntica. A transformação mais profunda pertence ao empata que finalmente enxerga com clareza. Jung acreditava que reconhecer esses padrões desenvolve o discernimento consciente, que protege a empatia ao impedir que ela seja explorada. Sua sensibilidade se torna sua força quando protegida pela sabedoria, em vez de ser minada pela acomodação. As mesmas características que te tornaram vulnerável à manipulação também te tornam capaz de conexões autênticas extraordinárias, quando você escolhe parceiros que respeitam, em vez de explorar sua profundidade emocional. O comportamento do narcisista após o afastamento serve como confirmação final da verdadeira dinâmica do relacionamento. Seja perseguindo, enfurecendo-se, substituindo ou raramente transformando-se, a resposta dele valida sua decisão de se proteger de danos psicológicos contínuos. Jung concluiu que essas experiências servem como iniciações psicológicas, processos dolorosos, porém necessários, que desenvolvem a inteligência emocional, a capacidade de estabelecer limites e a habilidade de distinguir entre o amor genuíno e a manipulação sofisticada. Sua jornada da acomodação inconsciente para a definição consciente de limites contribui para uma evolução cultural em direção a padrões relacionais mais saudáveis para todos. Escolha a conexão autêntica em vez da ilusão confortável. E nessa escolha, você finalmente encontrará a liberdade. Se este vídeo te ajudou a enxergar com clareza, se você se reconheceu em algum momento, se finalmente percebeu que não era você quem estava errado, deixe um like. Escreva nos comentários: "Parei de jogar" se você encontrou forças para parar. Ou "Agora eu vejo com clareza" se este vídeo abriu seus olhos. Quero saber que você não está sozinho nisso. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui continuaremos a expor as dinâmicas que ninguém te explica, aquelas que te fazem sentir como se estivesse louco quando você está perfeitamente são. Espero que você encontre pessoas que respeitem sua sensibilidade em vez de explorá-la. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua empatia é um dom, não uma fraqueza a ser corrigida.